Fala, rapaziada, tudo certo? Eu sou o João, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha FC, aqui onde você fica sabendo tudo que rola no mundo da bola. E ontem aconteceu no Catar a final do nosso grandioso Intercontinental de Clubes da FIFA, o antigo Mundial de Clubes, né? Um jogo muito disputado no estádio Ahmad Bin Ali. E hoje, junto com meu grande amigo, ele que zicou o Flamengo, inimigo da nação rubro-negra, chegou lá e falou: esse goleiro do PSG não vai pegar um pênalti. O que falar disso, Rafael Fernandes? Como E você ele tá? fez história, né? Ele fez história, tô muito bem aí, né? E deu o maior da França atualmente, né? Que é o nosso queridíssimo Paris Saint-Germain. Um parabéns aí para todos os franceses que torcem aí pro Paris. E meus pêsames aí para todos os cariocas que torcem pro Flamengo. Bora lá. Estamos aqui, clima natalino, né? No fundo do Pitaco, e o Flamengo não ganhou o presente, né? E tá com pina edição. O Flamengo se fudeu, não ganhou nada, mas acontece. Vamos seguindo aqui, nós vamos falar sobre toda essa campanha do Flamengo também. Vamos começar então falando de todo o trajeto, né, até essa grande final contra o PSG, Rafa. Porque nas quartas de final, o Flamengo ganhou do Cruz Azul do México por 2-1, com os 2 gols de Arrascaeta, um inclusive usando a tecnologia da linha do gol, né? E sagrou-se vencedor do Derby das Américas. O que você achou desse jogo também do Cruz Azul? O que falar desse Flamengo aí, Arrascaeta decidindo? Cara, acho que foi um jogo que o Flamengo sofreu mais do que deveria. Mas eu acho que chegou com uma pressãozinha também, né? Porque o Mundial, querendo ou não, é um torneio muito importante tanto para os brasileiros quanto para toda a América, né? É, Então, eu acho que chegou um pouco mais pressionado e começou o jogo mal, com o Cruz Azul indo bem, né? Aí tem a falha que condiciona o jogo. E, e depois do gol do Cruz Azul, acho que o Flamengo melhora. E no final do jogo, mais pro final do jogo, né? Segundo tempo ali, o Flamengo amplia e domina bem. Mas é um jogo que o Flamengo passa por momentos ruins de pressão ali do Cruz Azul. Mas passou com certa. Não sofreu, né? Tipo, não ficou sofrendo. e também teve todo o peso, né? Que acho que envolve também a questão do Botafogo, que na última temporada também chegou lá, perdeu. Até então ninguém dava tanta importância. Claro, são troféus agora, não são mais semifinal, quarto é o Derby das Américas e a Challenger Cup. São troféus que não têm muita importância, não têm o mesmo peso que o Intercontinental, mas ainda são títulos oficiais reconhecidos pela FIFA, né? Então, o Flamengo Cara, sagrou, né? será que eles colocam esses títulos na sala de troféus? Cara, é complicado, porque assim, tipo, Porque é meio vergonhoso, né? Tipo, é, não é vergonhoso, tipo, você chegou lá, mas você não ganhou também. Então, você vai é, colocar o troféu lá. Sei é, lá. tipo, é que assim, eu acho que se fosse questões, competições separadas, tipo, ó, acabou a Libertadores, o campeão da CONCACAF vai enfrentar o campeão da Libertadores, uma competição que assim, você sabe que não vale pro Intercontinental, tipo, não é que não vale, mas tipo, algo à parte organizado pela CONCACAF e pela Conmebol. Aí eu acho que é Tipo uma uma coisa. recopa, né? Aí é uma coisa. Agora, tipo, esse Derby das Américas, tipo, criado do nada, claro, uma taça bonita, uma pintura muito bonita das taças do antigo Mundial. Mas, tipo, eu acho que é meio vergonhoso, tá, cara? Tipo, claro, os jogadores não lembravam guardar medalha, falar, pô, da hora, ganhamos, mas, tipo. Tanto é que você compara as comparações, você compara as comemorações, os caras, tipo, só levantam a taça, suave, tipo, nem É comemora bem, muito. Não comemora muito porque sabe que não é o principal, né? Não é o que os caras querem. Mas vamos continuar. curioso. É, Uhum. mas vamos continuar nessa campanha do Flamengo, porque na semifinal, um dos grandes pontos fortes do Flamengo, como foi em toda a temporada, foi a bola parada, né? Que eles ganharam de 2-0 com gol do Danilo e do Léo Pereira. E levantaram, no caso, a Copa Challenger, né? Essa semifinal. O que falar dessa bola aérea que se mostrou uma grande força do Flamengo? Você até comentou no nosso grupo, Rafa, que é o Arsenal brasileiro. O que falar desse trabalho, Mano, principalmente é do o Rodrigo Arsenal Caio? brasileiro, né? Exatamente, eu ia comentar isso. O Rodrigo Caio, que é o preparador, né, de jogadas ensaiadas, de bola parada do Flamengo. É um trabalho muito bom dele em toda a temporada, assim. Eu até acho em parte inesperado, por mais que seja um zagueiro, né, que até entenda desse, né, porque geralmente são os zagueiros que são mais altos, né, que vão para as bolas de cabeça, né, para o segundo pau ali.
Um trabalho muito bom dele em toda a temporada. O Flamengo tem muitos gols decisivos de cabeça. E para falar mais desse jogo contra o Pirâmides, foi mais fácil, né, do que contra o Cruz Azul. O Pirâmides é um adversário bem mais fraco e não sofreu muito, né? Foi um jogo bem protocolar, assim, evita lesão, faz os gols ali tranquilamente e é um jogo ali passe de bola normal, nada muito, nem muita pressão para um lado, pressão para o outro. Acho que um jogo morno. E E para ir para a final, né? e o Danilo de novo decidindo, né? Fez o gol da Libertadores, entrou novamente para controlar o desgaste do Léo Ortiz, um jogador que é muito questionado no cenário brasileiro, acho que muito por causa da seleção brasileira, mas que vem se mostrando muito útil para o Flamengo, né, Rafa? Ah, total. Assim, eu entendo os questionamentos na questão lateral, porque realmente na lateral o Danilo acho que estava deixando a desejar, principalmente na seleção. Agora, sendo um zagueiro ali, eu acho que ele atua muito bem, tá, no papel. E, assim, nessa última vaga da seleção, não duvido muito que seja ele. Mas você acha, Rafa, aqui puxando para esse papo seleção, a gente tem 3 zagueiros muito bons do Flamengo, os 3 que poderiam facilmente estar na seleção, que é o Léo Ortiz, que inclusive, vamos falar mais, jogou muito na final ontem. Muito. A gente tem o próprio Danilo, que já foi convocado como zagueiro, mas está jogando muito bem, está sendo decisivo para o Flamengo. E a gente tem o Léo Pereira, que é uma questão complexa, né? Porque por atuação ele pode até merecer, só que envolve um extra-campo, né? Qual desse acha que tem mais chance de ir na seleção? Então, eu gosto mais do Léo Ortiz, do que se fosse para escolher um de gosto meu, seria o Léo Ortiz, por preferência. Acho que é o melhor jogador ali, tem a melhor. Para mim, tem o melhor estilo defensivo, é o que eu mais gosto. Agora, eu acho que pensando com a cabeça do Ancelotti, é quase sem dúvidas o Danilo, por questão de experiência mesmo, né? O Danilo é um jogador experiente, rodado na Europa. Então, eu acho que na cabeça do Ancelotti essa dúvida nem existe. É mais o Danilo mesmo ou outro jogador de outro clube. Talvez Agora um você. Fabrício Bruno ali, né? Nossa, Deus me livre. Falo isso aí, não. Deus me livre. Deus me livre. Mano, mas falando aqui, você acha que se o Léo Pereira não tivesse toda essa situação com o Militão aí, que todo mundo já sabe, você acha que ele seria convocado? Ah, mano, É que é é uma situação complicado. É complicada. complicado dizer. Porque pode ser que os dois nem liguem tanto para isso. Eu não sei, né? Não sou amigo deles. Pode ser que, tipo, já foi, aconteceu, né? Agora eu tô com a Mas tua pode ex, é ser isso aí. também que eles nunca Pode ser que o estiveram no Militão mesmo fique muito ambiente. puto. É, Exatamente. é Pode ser isso que mesmo. nunca tenha rolado essa conversa. A gente não sabe, né? É complexo. Mas assim, o Ancelotti é um patrão, né? Um paizão. Então ele faria essa união aí tranquilamente. Não teria muito problema, eu acho. Bota os dois numa salinha, manda dar um abraço. Fala, já foi. No É, final é quem... todo mundo família. é todo mundo família, tá todo mundo ali junto. Pega uma aqui, depois uma casquinha de outra. É uma parceria de comunidade ali de mulheres e Não, homens. Né? Coisa maravilhosa. cara, é isso. Vamos passar pra final aqui antes que a gente comece a falar merda. Porque no jogo do Pirâmides não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. O Flamengo foi muito bem no jogo do Pirâmides. Vamos passar pra final. Porque foi uma partida muito disputada, né? O PSG acabou sendo campeão nos pênaltis. Depois do empate de 1-1 no tempo regulamentar. Uma vitória nos pênaltis por 2-1. Cara, é complicado uma vitória nos pênaltis por 2-1, hein? E com destaque, como a gente falou, para o nosso querido Safonov, né? Que pegou 4 cobranças nas penalidades. Vamos começar Mano, falando, Rafa. Queria só deixar um adendo aqui, que a gente sempre fala dessa questão do desgaste, né? A gente tem dados aqui. Claro, o Flamengo disputou ao longo desse ano 78 jogos, envolvendo Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Liberta, Supercopa, Super Mundial e o Intercontinental, mas o PSG não ficou muito atrás nesse ano, tá? Claro, teve umas pequenas férias, mas disputou 66 jogos em 2025 e queria deixar o destaque pro Vitinha, que teve 61 jogos disputados. Então, Rafa, esse desgaste atrapalhou tanto assim? Atrapalha tanto, como disse? atrapalha. A gente pega ali mais pro. Nem na prorrogação, já os 90 minutos ali, o Kvaratskhelia já com a mão no joelho ali,
uma rapaziada do Flamengo, o próprio Jorginho, né, a Arrascaeta também, tipo, já tava, né, e eles nem ficaram até os 90, né, o Jorginho e o Arrascaeta saíram nos 60 e poucos. É até uma questão que a gente pode falar depois sobre os pênaltis, né, não tinha os dois melhores batedores do Flamengo. É isso, até mesmo por uma prorrogação, né? As duas maiores referências técnicas, que o impacto que o Jorginho tem quando chega, sair com ele lá antes do final dos 90 minutos é complicado, né? Mas nitidamente não estava aguentando, né? Não estava aguentando o jogo no sentido de intensidade mesmo. O PSG é um time muito forte, né? Por mais que tenha todo esse desgaste físico, eles são muito fortes fisicamente. A pressão é muito, muito grande, então seria perigoso ter um jogador cansado como o Jorginho Arrascaeta ali, que vira quase inútil, né? Se eles estão sendo super bem marcados, eles não conseguem sair dessa marcação de pressão, então talvez nem adiantasse ter eles em campo. Poderia atrapalhar, na verdade. E o Jorginho pendurado com cartão amarelo ainda, né? Esse é um o que maior, poderia... Né? O cartão amarelo que o Flamengo toma mais pro final do jogo, que acho que é o Saul que faz, né? No finalzinho. Era um cartão que o Jorginho teria tomado e tomaria o vermelho. Jogando ali na mesma posição. Tinha que tomar aquele cartão, porque é uma jogada perigosa do PSG. No final do segundo tempo, já nos acréscimos, tinha que cortar ali a jogada, né? Completamente. Então, se não fosse o Saul, provavelmente seria o Jorginho e aí tomaria o vermelho. Então, eu acho que o Felipe Luiz mexe bem. Eu vi muita gente falando mal, né? Falando, o Felipe Luiz tirou os melhores jogadores do Flamengo. Mas caramba, gente, tá jogando uma prorrogação com os jogadores já jogando mais de 50, 60 jogos. Eles não vão aguentar. O Arrascaeta não tem 20 anos de idade, muito menos o Jorginho. Eu acho que é isso que pega também, né? Apesar de ser um time muito bom e muito experiente também, pesa essa questão da idade, né? A gente tem o BH, a gente tem o Jorginho, todos jogadores com mais de 30 anos, não vão aguentar. Por mais que tenha uma condição física muito boa, não aguenta, né? E Rafa, domínio completo do PSG no primeiro tempo, né? E o que falar do Rossi? O que falar? O que o Rossi aprontou, cara? Então, eu acho que o Rossi personifica essa pessoa, mas é o Flamengo inteiro, que jogou mal o primeiro tempo. Parece que muito pressionado os jogadores, não encaixava a marcação de jeito nenhum, e o PSG tinha um bom domínio do jogo ali, poderia ter matado o jogo em algumas chances. Principalmente com o Rossi, né, fazendo as famosas roçadas, que ele geralmente dá de vez em quando, né. O primeiro lance dele lá com a bola saindo isso é absurdo, cara. É absurdo. Primeiro, você vai salvar uma bola que você não tem certeza se ela tá dentro ou tá fora, e você ainda salva mal? Caramba, deixa pra fora, mano. Escanteio, cara. Tudo bem, escanteio é perigoso, mas é melhor do que entregar a bola sozinho no pé do cara, com o gol vazio. Sim, porque ele não tem visão de onde estão os outros jogadores, porque ele tá olhando pra bola. E ele dá um chutão, tipo, é onde vai cair. E ele dá um chutão meia bomba, sabe? Que não sobe muito, porque vai parar na entrada da área. E cai justamente no pé do Fábio Ruiz, que vê um gol livre e crava, né? Totalmente. Mas é isso, né? O Flamengo conseguiu se safar de uma vergonha na maior que esse gol. Cara, é que assim, o Rossi conseguiu um status muito forte, que foi o melhor goleiro da temporada ao longo do Brasileirão, mas ia ficar marcado, né? Você acha que seria uma falha, tipo, que ia ficar marcada nível Andréas Pereira na final da Libertadores? Cara, talvez. A do Andrés eu acho que incomoda muito os flamenguistas por ter sido no finalzinho do jogo, né? Então, tipo, acho que é mais doído do que a do Rossi no começo. E ainda. Mas se fosse assim, se fosse o gol do título, com certeza. Com certeza ia ser bem marcado. O Rossi é um goleiro. É um goleiro complexo de se dizer, porque assim, é um baita pegador de pênaltis, é um jogador de forma geral decisivo, mas já teve duas decisões esse ano que passaram pelas mãos dele de forma ruim, né? Tanto contra o Estudiantes, foi mal no lance e depois recupera nos pênaltis. E agora de novo, tudo bem que agora, né, o lance foi anulado, né? E depois, assim, o segundo gol para mim também é falha dele, né?
Sim, o segundo gol é falha. Deu pra ver que depois desse gol anulado, o Rossi abalou muito a confiança do Rossi. Eu acho que ele ficou inseguro, acho que até os pênaltis. Só foi recuperar a confiança em si nos pênaltis. De resto, um jogo de muita insegurança. Tanto é que a gente vai falar do segundo tempo também. Tanto é que o PSG quase fez um gol no último segundo, né? Que o Marquinhos foi um baita de um zagueiro. Pro lado do E Flamengo. é, um baita zagueiro, um baita lance defensivo do Marquinhos. Mas, cara, afetou a confiança do Rossi, mas ele conseguiu superar nos pênaltis. Talvez não fique tão marcado por essa, né? Que fica, acho que fica muito mais o mérito do Safonov do que lembrar das falhas do Rossi. Claro que tem uma parcela de culpa também, mas vamos falar do segundo tempo agora, Rafa, que assim, o Flamengo se recuperou, talvez sofreu um pouco até o pênalti, né? Que assim, a gente falou do Marquinhos. Destaque negativo pelo lado do PSG também, o Marquinhos, né? Pode dizer isso, né? Porque, ó, Total. fez um pênalti infantil, cara. Um pênalti que, cara, bem sem necessidade, cara. Pênalti de canto de área, para mim, sempre é infantil. É, Porque, assim, o jogador não vai chutar a bola ali, é impossível. Não tinha muitos jogadores na área do PSG, porque tinha acabado de sair o lateral. Então, eles não estavam na área ainda. Então, é um pênalti que, assim, não tem nem para quê. Tipo, foi mais. Eu acho você que olha o drible do Arrascaeta engana ele e ele dá, tipo, né, tenta tirar a bola ali e acerta o pé. e É acaba indo, né? pênalti. E foi aí que o Flamengo se recuperou, né? O Jorginho, cara, eu sou muito fã da cobrança de pênalti do Jorginho. É engraçadinha, né? Cara, é uma parada que assim, quando acerta, você fala, pô, que tesão, cara. Então que você olha e fala, que coisa linda aquilo. E, cara, Não, o Jorginho fez o eu, que ele tinha que fazer, né? Ele é exatamente. referência técnica. E ainda para completar, o Safonov, né? Ele pula 10 segundos antes do Jardim bater. Aí eu falei, não, se chegar nos pênaltis, irmão, esse cara não vai pegar um pênalti. Ele é horroroso. Tipo, assim, depois a gente vai falar dele, porque Não, essa parte me incomoda. não, vamos Mas, separar uma parte. Cara, é isso, né? Tipo, o Flamengo, o Felipe Luiz foi fazendo as mudanças, né? Que foi muito criticado, como a gente já falou. Mas a gente também teve, no geral, Rafa, ótimas partidas do Léo Ortiz e do Plata, hein? O que fala, o Varela também muito elogiado nas redes sociais. O que fala desses jogadores, cara? O Plata foi um dos caras que mais se esforçou no jogo, que mais tentou fazer alguma cara, coisa. de forma geral, para mim, o Flamengo fez um jogo muito bom. Porque não é uma. A galera, tipo. Eu vejo uma galera muito extrapola, exagera muito e, tipo, critica o jogo, tipo, falando como se o PSG não fosse nada. Mano, é o melhor time da Europa do ano passado, meteu 5 na final da Champions. Não era uma tarefa fácil pro Flamengo, de forma alguma. E os É, jogadores todos se dedicaram muito para. Pô, o Flamengo empatou com o PSG. Tipo, isso é um feito é, muito grande. É é muito isso. grande, pô. Eu É, queria, o, a eu partida do queria perguntar Alexandro, também. só para destacar, muito boa a partida do Alexandro. Ele anulou o Dembélé várias vezes e só no final do segundo tempo da prorrogação que ali realmente já não estava dando mais pro Alexandro, né? Até por questão física mesmo. E aí o Dembélé começou a tirar vantagem. Assim, final de Mundial, Mundial Intercontinental. A gente teve em 2019 contra o Liverpool, esse ano contra o PSG. Qual você acha que o Flamengo mais teve chance de ganhar? Que a gente teve a do Liverpool porque um gol na prorrogação, ficar marcado pelo aquele gol perdido pelo Lincoln, né? Eu acho que Também, é. né? Pelo Lincoln. Assim, eu acho que esse jogo, minha opinião, esse jogo contra o PSG foi mais para ele, na minha opinião, contra o adversário mais difícil. Eu acho que o PSG chega com uma dominância bem maior do que foi o Liverpool em 18 19. Não sei o que você acha, queria te perguntar isso aí também. Não, mas eu concordo plenamente com você, porque assim, esse PSG, a partir de janeiro e fevereiro, ele dominou a Europa, tirando os melhores times. Tirou lá o Liverpool, depois acabou com a Inter, tirou o Arsenal. Então, esse PSG dominou a Europa. O Liverpool não era assim. Era um Liverpool muito bom, muito forte, etc, etc. Mas não era esse time que o PSG tem. Por mais que tenha nomes mais anônimos, né? Assim pode-se dizer.
E o Flamengo tem melhor elenco do que em 2019 também, né? Tem que ser falado. Mas era uma tarefa mais difícil, e eu prefiro esse jogo. Até porque, você levando para os pênaltis e vendo que, pô, a gente tem que falar, o goleiro não é pegador de pênalti. Você vendo que o goleiro não é pegador de pênalti, ele não é pegador de pênalti. Você tem muita chance, mano, porque o seu goleiro é pegador de pênalti. O goleiro dos caras não é. O goleiro dos caras tem 3 jogos na temporada, não é? Foi o 4º jogo do Safonov. Deixa eu pegar o dado aqui. Mano. Cara, ele escalou o primeiro jogo que o Safonov foi titular, aqui peguei no GE, foi no dia 6 de dezembro contra o Rennes. E depois foram mais 2 partidas só até essa final do Mundial. Ele então, só jogou. Cara. Cara, assim... não tem muito o que falar. Ele é um cara Exatamente. Que teve ao longo de 2025 inteiro, pelo que eu peguei os dados, 12 jogos só, cara. Então, e o PSG, ele tinha acho que 5 batedores ali de mais experiência no jogo, e as outras pessoas que já estavam no jogo eram tudo jovinho, jovem moleque. Então o Flamengo tinha uma chance de ouro nas mãos com as penalidades. Porque realmente, se a gente for ver o jogo, o Flamengo não teve tantas chances assim. Teve algumas. A do Pedro, por exemplo, é uma chance perdida. Tem uma chance acho que é pós-escanteio, que a bola fica ali na área, ninguém chuta, fica passando um cara pro outro ali, pouquinho. E também é uma chance perdida. Então o Flamengo teve algumas chances no jogo que poderia ter terminado o jogo ali até antes da prorrogação. Mas nada muito alto, nada como se tipo, o Flamengo amassou o PSG no sentido de pressão. Não foi isso. Mas soube se defender, né? Se eu não me engano, teve até um momento que comentaram na transmissão da Globo que era o jogo de menor posse do Flamengo no ano. Então, é uma coisa que, tipo, o Flamengo soube se defender contra uma potência e levou para os pênaltis, né? Então, vamos falar dos pênaltis, Rafa. Vamos lá, eu até deixei aqui pra gente separar, né? Rafa, numa disputa de pênalti, cara, você pode estar no Carioca, você pode estar no Mundial. São 5 cobranças de pênalti. Você não pode perder 4. Você não pode. Você acha... Pode. Não, cara, você acha que foi mais mérito do nosso grandioso amigo do Adam Sandler do que falha dos batedores, cara? Tipo, qual que é a sua opinião aqui? Eu me recuso a dar mérito pro Safonov. Que isso, cara? Mano, não, mentira. Não. Assim, a gente tem que pegar por pênalti. O primeiro pênalti, o do Saul. Vamos pegar o do Saul. Mal cobrado. Mal cobrado. É a famosa defesa ali que nem muito para cima, nem muito para baixo, tá ali no meio. É o lugar perfeito para o goleiro pegar. Todo mundo fala isso. Ele só precisa acertar o campo. Ele acertou. Mérito dele. Mérito total dele nisso. Não tem nem o que falar. Mas é uma cobrança mal batida. A outra do Pedro, meu Deus do céu, o que o Pedro fez? Cara, ele tem a paradinha, né? Ele faz a paradinha, mas se o goleiro espera, você tem que dar você tem que soltar uma bomba no canto. E, mano, ele recua. Porra, o Safonov tem tempo de se voltar, se arrumar, fazer a pose do Homem-Aranha ali, colocar o pezinho um pouco mais para trás, que isso é discutível, né? Porque discutível, né? Eu ainda não vi uma imagem que me faça acreditar nisso. A imagem que eu olhei, tipo, quando eu vi o replay na hora, pra mim, tem um pezinho lá, aí não sei também. Se for a última trava da chuteira do Safonov, fica na linha. Acho que foi um lance muito registrado. No final, teve uma acabou passando vergonha também, que ele ficou lá esperando como se fosse um vídeo que ia anular, né? Cara. Pode falar, Rafa, por favor. Não, eu entendo, tipo, que o Pedro se incomodou e realmente, bem estranho. Não sei se tem uma imagem que comprova completamente. Mas, assim, não dá pra fazer aquilo, cara. Pô, muito perto do... Ele chuta muito perto do goleiro. Ele nem tem que pular sequer. Ele só dá, tipo, um coisinha aqui com o braço e pega. Então, muito mal cobrada. Acho que ele novamente vai ter um mérito de esperar o Pedro bater. Obviamente, tinha essa informação que o Pedro ia fazer essa paradinha e bater, né? Ele não é bobo.
É. E depois nós tivemos o do Léo Pereira, que é o melhor para mim, tá? Dos que perderam. Porque assim, ele solta uma bomba no meio. Tipo, Tá certo, é isso. o gol tem três partes, né? Tem o meio, a direita e a esquerda. Ele escolheu o meio e soltou uma bomba. Óbvio, quando um jogador vai chutar um pênalti no meio e perde, fica feio. Porque, tipo, ele parece um idiota, né? Mas assim, foi a escolha dele. E o Safonov ficou. Então, É que deu, assim, deu, deu um certo azar. é uma questão que assim, quando você acerta um pênalti no meio, você fala assim, não, mandou bem, questão de segurança. Aí você perde. Exatamente. É um dilema, né? Cara, assim, inclusive E você não foi falou uma do. cavadinha, né? Ele soltou uma É, bomba. Ele chutou uma soltou uma bomba bomba. forte no meio e o Safonov continuou parado ali e pegou com a perna, com o joelho. Então, cara, assim, também queria comentar que você falou do Safonov, que ele tinha uma anotação, viralizou, né, nas redes, uma imagem do preparador de goleiros do PSG com uma toalha gigante mostrando pro Safonov as cobranças. O Rossi até meio que deu uma reclamada disso. Não sei se é justo reclamar disso, porque cola todo goleiro tem, né? Mas. Exatamente, é só fazer uma maior, pô. Fica É, na disputa de quem leva a maior toalha lá. é Uma toalha com mérito. uns 20 jogadores. Então, toalha gigante, cara. Tipo, todos os Pô, jogadores. Tá certo, se duvidar, tem até retrospecto do próprio Rossi cobrando pênalti naquela toalha. Tipo, cara, não, talvez. não tem muito que o Rossi reclamar, porque, cara, ele falou assim, ah, tá, mérito dele, mas ele tinha uma cola lá, tipo, não tem muito o que falar disso, cara. Ele foi esperto, todo mundo faz isso, e parabéns pra ele, né? Mas agora, cara, É, antes da gente falar desse pênalti decisivo, eu queria falar do próprio Rossi, né? Que assim, depois que o Léo Pereira cobra esse pênalti, todo mundo fala assim, ah, acabou. Acabou. E o Rossi deixa vivo numa baita defesa no pênalti do Barcola. absurda a defesa. Ele já pulou e vai com a mão para salvar, mano. O Rossi é aquilo que eu falei. Eu acho, e a gente já tem até tem a informação que o Flamengo está buscando um goleiro, né? Não sei Uhum. se para ser titular, mas para pelo menos disputar a vaga ali, né? Tem o Gabriel Brazão. Acho que eles sentem saudade do Neneca, né? Mas não dá É, mais. Agora ele é graças a Corinthians. Deus. Graças a Deus, agora ele é Só nóis. se vier com uma proposta, né? Aí ele volta para lá, o desgraçado. Não, Não depende vai da fazer isso. proposta. Manda pro Milan, mas não manda pro Flamengo, não. Não. Nossa, total. Vai pro Milan, mas é um baita goleiro. Assim, para mim, goleiro nos pênaltis tem que pegar um. Um goleiro bom, um goleiro pegador de pênalti tem que pegar um. Pegou um, mano, ele já fez a tarefa dele. O resto o time tem que fazer. E o Rossi fez isso. Pegou um pênalti do Barcolau, uma baita defesa, e eu acho que ele fez a parte dele. E o Dembélé ainda erra, né? É, Pra ajudar mais ainda o Flamengo. Pô, melhor do mundo perder um pênalti. Você, mano, caramba, não dá pra perder isso, né? não dá. Não dá. Pega mal, né? O cara lá melhor do mundo perde pênalti do jeito que ele Pega mal, perdeu. mano. O resto, tinha É na complicado. partida de jovens, tinha o Embaê, o Quentin Enjandou, nem sei falar o nome do cidadão, o Mayulu, que saiu depois de novo para entrar o Barcolar, que é novo O também. do, o do E, que é bem novo também. Exatamente. Então, mano, lotado de gente nova, pô, era a chance de ouro. O Flamengo. É isso que eu sinto. Eu sinto que vai ser muito mais doloroso agora, porque o Flamengo tinha uma chance de ouro nas mãos e perdeu. Ah, cara, Rafa, eu queria perguntar também nisso, porque assim, a gente teve o PSG que acabou não entrando com o Dembélé, né, atual melhor do mundo, entrou com o Lee Kang-in, que é um bom jogador, contratei muito Bom, no FIFA já, contratei muito, e cara, assim, o que fala, a gente, claro, teve o desfalque do Hakimi também, né, a gente teve o Zaire Emery, de lateral direito, mas, Rafa, na sua opinião, os europeus ainda tratam esse intercontinental mundial com uma certa indiferença? Porque, pelo menos, a visão que eu tive foi que o PSG comemorou muito. O Levante comemorou como se fosse um título bom. Quando o Safonov defendeu a cobrança decisiva, todo mundo foi correndo lá comemorar, o banco inteiro. Cara, será que ainda é tão. Fora. Só que tem essa questão da escalação. Será que ainda é
tão indiferente o Intercontinental para os europeus, num contexto que até a Copa do Mundo de Clubes foi considerada uma Copa Mickey para eles? Eu acho que depende. Acho que a palavra depende, porque o PSG tinha alguns fatores que fariam eles jogarem mais para esse Mundial. O primeiro é ter perdido o Super Mundial, né? Perdeu a final, então, considerando que esse é um outro Mundial, entre aspas, imensa, eles querem ganhar, né? Perderam o outro, tomaram 3-0 na final, querem ganhar esse. Aí o segundo fator, estão jogando no Catar, que o dono do PSG é do Catar. Então eu acho que tem uma questão ali também de ganhar um título na sua casa, né? Ganhar um título na sua baita casa. Bicho, né? Deve ter ganhado uns camelos lá, que parça. Com certeza. O preço de um camelo que eu nunca vou ver na minha vida. Então eu acho que tem todos esses aspectos que fazem o PSG querer jogar, e jogou, tá? Assim, se falar que o PSG veio morno, não foi assim. O PSG jogou, veio com o time quase inteiro titular. O Dembélé tá voltando de lesão, e o Hakimi tá lesionado, né? Então impossível. Então veio com o time titular, tirando o Safonov, né? Que ainda, tipo, não se sabe se o Chevalier vai ser o titular. O Chevalier também não tinha atuações boas nos últimos tempos. Mas foi time titular, foi para cima, jogou querendo vencer o jogo e, como você mesmo disse, comemorou muito. Então, o Chevalier, inclusive, que sentiu a pressão, tá? Que saiu informação que apenas 2 jogadores do PSG não foram comemorar com o nosso grandioso salsicha do live action. Chevalier, porque disputa a posição, agora tá tremendo, e o nosso querido zagueiro ucraniano, que eu esqueci o nome agora. O Zabarny, né? O Zabarny, porque por causa dessas questões das também extra-campo, né? Sim. É uma questão essa é bem justa, bem justa. Cara, que assim, depende, né? Porque há informações, claro, tá, todos os sentimentos por trás, não posso, não cabe a mim julgar, né? E parece que, tipo, ele nem deu muita abertura pro Safonov, só decidiu excluir. Claro, difícil, dele, né? É difícil a gente falar disso, porque... Julgar, né? Porque às vezes, mano, ele vai comemorar, aí tira uma foto dele lá comemorando com o russo. Nossa. Pega lá. O FC Ucrânia do Twitter vai acabar com ele de uma forma. Assim, complicado. É difícil dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, né, são companheiros de clube, então já jogaram juntos, em jogo pela Ligue 1. Então, difícil dizer, mas tudo bem. Acho que releva essa situação. Não é algo que vai destruir o vestiário do PSG também, porque tem um ótimo comandante, que é o Luiz Henrique, né? Tipo, ele que deu um apavoro no Mbappé, não vai ser, com todo respeito, o Zabarny e o Safonov que vão destruir o vestiário do PSG. Se ele ficar meio puto, ele manda os dois embora logo, traz logo outros ali, não é muito trabalhoso, né? Para um cara que desbanca o Mbappé, não é muito difícil tirar o Zabarny e o Safonov, né? Então, cara, assim, eu acho muito interessante, eu quero ver como é que vai ser nessas próximas edições do Intercontinental, porque é interessante, cara, os europeus. A gente vê que o PSG jogou pra valer mesmo, como você falou, a gente teve o Vitinha, cara, o Vitinha é muito craque, cara. É espetacular ver esse cara em campo, que ele dá a vida em tudo, né? Então, vamos ver, eu acho interessante, ainda quero ver também, tipo... Talvez por ser no final da temporada, também tem no final da temporada não, no final da temporada brasileira, no meio da europeia, talvez os times joguem com mais vontade, não é aquele sentimento que teve, que talvez tenha sido um dos grandes problemas do Super Mundial, né? Que foi as equipes europeias lidando com desgaste, acabando, talvez seja por isso que seja considerado uma Copa Mickey, mas claro que se o PSG tivesse ganhado, ia estar comemorando. Eu acho que esse, inclusive... total. O Chelsea no último jogo da Champions fez um bandeirão com o Super Mundial. Então, assim, isso tem muito parte do papinho principalmente inglês, né? Que é muito fechado neles, né? Que preferem ganhar uma Premier League do que uma Champions. Então, obviamente, pro Mundial eles não estão nem aí. Dito isso, quando vencem, estão lá, né? Botam lá o bandeirão. Aí os outros times, obviamente, vão falar, isso daí não é nada, mas quando ganha, né, é outra coisa. Eu acho que esse Mundial depende, porque, primeiro, tem 1 bilhão de questões para a gente falar disso. Primeiro, a questão de ter 2 mundiais, que já é muito estranho.
Tipo, como você explica para alguém que não entende futebol que tem 2 mundiais no mesmo ano? Eu mesmo tava tendo que explicar isso pra Júlia, minha namorada, ontem. Cara, tipo, é complexo, porque assim, a FIFA muda o nome da competição para Intercontinental, só que chega lá na descrição e fala lá, é a competição que define o campeão mundial de 2025. E teve o Mundial em 2025 e o Chelsea foi campeão. Eu acho que agora devia ter um jogo de novo, PSG e Chelsea, para ver quem é o grande campeão mundial. Recopa Mundial, é isso. Exatamente. Para ver o maior dos maiores campeões mundiais de 2025. E agora, não tem se rolasse esse jogo, não ia ter 3-0 de novo, não, hein? Não ia ter. Eu acho que o PSG macetava o Chelsea. O menino Estevão ia fazer uma graça. Mas não sei. Difícil falar. Não, ia fazer uma graça igual fez em Palmeiras e Chelsea. Fez a graça, só que no final. Olha, dá para dizer que se fosse Flamengo e Chelsea, eu acho que o Flamengo ganharia, tá? Eu acho, concordo. Eu concordo. Eu acho que o Flamengo ganharia. Não ia ganhar bem, tipo, não ia ganhar, caralho, nossa, o Flamengo. Não ia ganhar que nem ganhou no Super Mundial, mas eu acho que, tipo. Não, ia ganhar, eu acho que ia ganhar. Eu acho que ia ser mais justo. O PSG é o melhor time, né? Não tem jeito. A gente nem falou muito do PSG, mas assim, um baita jogo de vários jogadores. O Zaire Emery foi bem, o Nuno Mendes é um absurdo esse jogador, é um absurdo de jogador. O Vitinha, o Pátio, muito bom, o João Neves. Cara, a própria falta que o Saul fez nele é um lance, tipo, absurdo. Ele sai do campo de defesa dele para lá quase na intermediária do Flamengo, cara. Mano, é espetacular. No segundo tempo da prorrogação já, e o maluco correndo, o Luiz Araújo que tinha entrado, acho que o Luiz Araújo entrou no finalzinho do segundo tempo, né? Então, ele tava descansado. Mano, na prorrogação, ele pega uma bola, tenta pegar uma bola, e o Nuno Mendes vem correndo, igual um foguete, consegue pegar. É impressionante. Então, impressionante cara, isso. E o que falar da FIFA, né, Rafa? Que assim, a gente teve muito o Safanov, né, que foi o melhor da partida, foi mais decisivo, pelo menos, né? Garantido pênalti, ganhou o prêmio de Man of the Match. Só que lá na hora de premiação, o PSG disputou um jogo só. Então, cara, tem uma certa lógica o cara que ganhou o Man of the Match, sendo do PSG, na única partida que o PSG disputou, ser o cara do torneio. Não sei. Tem lógica. Aí foi lá, mas aparentemente pra FIFA não. Porque a FIFA foi lá e premiou o Vitinha como o melhor jogador do Intercontinental. É uma parada complexa, cara. Eu imagino eles conversando, o Vitinha e o Safanov. Cara, você ganhou o Man of the Match? Legal, eu ganhei o melhor do torneio. Tipo, mano, tamo junto. É uma parada sem critério. Sem critério. Tipo... Não, e eu acho até meio desrespeitoso com os jogadores do Flamengo que fizeram uma baita partida e fizeram 3 jogos e não ganharam nada. Tipo assim. É que assim, formato. Cara, é um formato bem mal feito também, esse Intercontinental. Eu acho injusto, tá? Eu acho por mais que se tivesse mais jogos para os europeus, eles iriam reclamar, obviamente, mas é injusto. Por que ele tem que estar lá direto? Assim, tipo, ele fez para merecer isso. É ranking? Pô, deve ser ranking, sinceramente. Eu entendo essa questão que, assim, estatisticamente, os times sul-americanos sofrem muito mais contra os asiáticos do que os europeus, né? Mas, tipo, cara, é muito mal feito. Que, assim, o Arrascaeta, por exemplo, fez 2 gols, foi o vice-artilheiro. O jogador do Pirâmides, não vou lembrar quantos jogos o Pirâmides fez agora, terminou com 3. Só que, cara, não dá para você fazer uma premiação com times que não jogam a mesma quantidade de jogos. Tipo, não dá. Faz sentido, né? O PSG jogou um jogo. E não foi um jogo espetacular do PSG, foi um ano. Cara, que assim. Não tem o Vitinha jogou bem, é verdade. Mas ele jogou no nível assim para ser o melhor do campeonato que ele jogou o jogo? Não. Se era para dar para alguém, dava pro Safanov, que de fato salvou o PSG, né? Uhum. Ele, eu acho ok, venceu os dois, não venceu um só.
Cara, assim, é muito complicado, é uma falta de critério, né? Assim, o Intercontinental é mal feito, tipo, é bonitinho o lance das taças lá, tipo, é a tentativa de dar um valor a mais pra competição, só que não. Que assim, em teoria você disputa 3 títulos, né? Mas. Eu sinto que talvez, não para agora, mas para o futuro de 10 anos por aí, esse Intercontinental vai deixar de existir e o Super Mundial, do jeito que a gente conhece, vai tipo ir de 2 em 2 anos. Eu acho que vai ser assim. Mas você acha que as equipes europeias aceitariam? Porque elas já estão reclamando, já reclamaram dessa primeira Ah, edição. eu acho que é questão de dinheiro. Pô, jogar um dinheirinho a mais ali, aí você ainda usa o argumento tipo assim, ó, a gente tá tirando o outro, ou seja, vocês não vão ter que viajar para os Emirados Árabes lá para fazer esse jogo que é no meio da temporada, vocês reclamam pra caramba. Em contrapartida, vocês vão ter agora de 2 em 2 anos o campeonato, mas ó, dinheiro, vai ter dinheiro legal. Ah, cara, é Aí, que assim, não tipo, sei. depende, né? Porque assim, é uma questão que você tira, assim, os europeus, sinceramente, foda-se o Intercontinental, né? Tipo, vai ser um jogo. Em Sim. compensação, você vai dar, tipo, vamos lá, 3 fases de grupos, O um da. outro é o campeonato, né? Três São fases de 7 jogos. grupo, 7 jogos. Assim, é complexo. Eu não sei, mas que nem para clubes, por exemplo, como o Barcelona, vindo um dinheiro bom, é super interessante. Ah, claro. Claro, vão ter clubes gigantescos como PSG, Manchester City, Real Madrid, eles não precisam desse dinheiro. É, Mas, para um Barcelona que tá uma crise financeira, sempre é bom. por Barcelona é interessante, para o Liverpool também, que não é um multibilionário que sai É. gastando. Nessa temporada gastou, mas não era comum. É interessante. Fora que, tirando esses gigantescos europeus, para, por exemplo, um Porto da vida, mano, é uma baita oportunidade de ganhar Sim, muito dinheiro. sim, é É, isso, é né? difícil dizer, é difícil. Eu acho que é para o futuro. Tipo, o futuro não agora, mas daqui uns 10 anos é o que vão se pensar. Já estavam pensando antes, né? Já É, saiu essa informação, entre aspas, que a FIFA tinha essa ideia de diminuir o tempo. Eu acho legal, mas é difícil também, porque tem que ver se os caras vão querer, né? Os né? caras, no caso, os europeus. Os caras que assim, os brasileiros representaram muito bem, né? A América do Sul, a gente teve ótimos jogos no Mundial, mesmo os europeus tratando como uma espécie de pré-temporada, né? Mas, Rafa, pra gente fechar, antes da gente fechar, só fazer um prospecto e pedir sua opinião, né? Porque o PSG, claro, ainda vai ter um jogo no sábado, inclusive, pela Copa da França, mas sem mais chance de título, né? Sem títulos para disputar mais em 2025. E, cara, fechou com 6 títulos. Fechou com a Ligue 1, com a Copa da França, com a Supercopa da França, a Champions, a Supercopa da UEFA e agora Intercontinental. Enquanto isso, o Flamengo também fechou a temporada com 6 títulos. O Carioca, a Supercopa Rei, o Brasileirão, a Libertadores, e aí esses 2 títulos que conquistou, né? O Derby das Américas e a Copa Challenger, né? Bota Então, na conta, né? Bota na conta. cara, tipo, são títulos oficiais, a gente tem que falar, né? Mas. O PSG lá, Champions League, Supercopa da UEFA, League One, aí o Flamengo, Derby e Challenger. Cara, assim, taças Não, bonitas, mas dito mas. isso, o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileirão também, que são os principais. Então, tamo junto aí. Não, Fizeram a assim, parte deles. Rafa, o que falar dessas temporadas desses times, assim? Como esses times fecham um ano, na sua opinião? O PSG fechou o ano perfeitamente, né? Ganhou tudo, literalmente ganhou tudo que disputou, ganhou. Um elenco absurdo, assim, e eu acho que muito mais que elenco, tem um técnico absurdo. O Luiz Henrique é um técnico extraordinário em todos os sentidos, ele propõe algo bem diferente, específico, né, que é principalmente tirar esses jogadores estrelas, né, e fazer ali de um grupo de operários, basicamente, Ele um, fez o um clube Dembélé ser o vencedor. melhor do mundo. Isso pra mim é Ele fez o absurdo. Dembélé ser o melhor do mundo. Porque se a gente for falar de pormenores aqui, o Dembélé não é melhor do mundo. A Não gente é. sabe disso. Ele não é. Se a gente for Não é. considerar técnica, habilidade, tudo, não é o melhor do mundo. Mas na temporada, ele foi o melhor do mundo. Não tem muito o que dizer. É o elenco mais Assim, vencedor. tipo, é que assim, depende. Eu Minha entendo opinião a questão Rafinha. é.
Assim, o que pra mim é um absurdo, tá? Ele ficar no top 5 no The Isso Best, é. ficar fora na bola de ouro também, cara. É absurdo pra mim, tipo. Mas, cara, porque assim, eu acho que impactou muito justamente o Barcelona não ter ido pra final da Champions. Se pelo Talvez se tivesse tivesse. sido a final e tivesse sido um jogo difícil, eu acho que o Rafinha É, ganharia, porque realmente, se a gente for olhar números e impacto em jogo, o Rafinha impactou mais o Barcelona do que o Dembélé no PSG. Porque se o Dembélé não tivesse ali no PSG, provavelmente algum outro faria o que o Dembélé fez, na minha opinião. é, Agora, tirar o Rafinha do Barcelona, o Barcelona não passaria das oitavas de final da Champions. não, Não e assim, passaria. cara, o PSG, claro, a gente tem que considerar tipo um patamar competitividade da La Liga, competitividade da Liga 1. Então, tipo, Também, cara, também. é complexo, né? É difícil dizer, mas É, assim, eu sinto que os dois mereciam, tá? os Falando dois. de temporada. Eu não acho injusto, como muitos dizem, porque, querendo ou não, pô, o cara ganhou todos os campeonatos que disputou e ele é o mais protagonista do elenco. Então, E eu de acho fato uma justíssimo. reviravolta, né? Uns anos atrás era um bagre do Barcelona e Só do nada. sabia jogar com as duas pernas, era o único ponto que falavam bem dele. Ele sabia jogar com as duas pernas. Mas de É, resto é uma porcaria. é isso. E do nada o cara vira melhor do mundo. Acho que é isso que é o mais absurdo do trabalho do Luiz Henrique, que também soube meter banca sobre o Dembélé, né? Que teve um período que o Dembélé Foi ficou. afastado, né? Foi afastado, tipo, mostrou, tipo, é isso a principal característica do Luiz Henrique. Ele sabe extrair o potencial, e mesmo com um elenco muito jovem também, os jogadores jovens que entram sempre entram muito bem nesse elenco do PSG. Não, o Luiz Henrique faz um trabalho extraordinário no PSG, encaixou muito bem técnico e a confiança do elenco no técnico. Eles acreditam muito nas ideias do Luiz Henrique e aí funciona muito bem. E agora passando para o Flamengo, eu acho que a gente pode repetir quase tudo, porque o Felipe Luiz é um baita treinador também. Sim. Ele teve a questão com o Pedro também, né, que é o jogador do elenco, né, e ele teve que desbancar ali o Pedro, até fazer entrevistas um pouco Ásperas, né? mais ásperas, né, mais maliciosas, podemos dizer. E é um baita técnico, assim. Se eu sou o Flamengo, passou o Mundial, quando ele chegar lá na Gávea, irmão, se oferece lá um contrato com o dobro do salário. Fala, fique, Não, fique. é isso, porque assim, a visão que pegou desse Intercontinental também, claro, desde o Super Mundial, mas tipo, principalmente depois do Intercontinental, ele foi muito elogiado na imprensa europeia. Muito, na França, na Espanha também. Cara, é que assim, eu vi um vídeo do Certezas falando que assim, que ele é um doente pelo jogo, que assim, ele vai fazer de tudo para ganhar esse Intercontinental. Mas que eu acho que, tipo, um dos únicos times que ele sairia mesmo, um projeto para ele sair, é o Atlético de Madrid, cara. Para mim é o sucessor natural do Simeone. Mas eu tomaria cuidado se eu fosse o Flamengo, tá? Não bobear coisa nesse sentido de renovação, porque, mano, e se chega, sei lá, uma proposta do Borussia Dortmund? Sei É lá. difícil não aceitar. Difícil não aceitar. Pô, porque é um elenco bom do Borussia, tá na Champions, tem muita visibilidade, pode-se dizer que é o segunda força ali da Alemanha. Difícil não aceitar. E assim, eu acho possível, tá? Por mais que o Felipe não tenha nenhuma ligação com o Borussia, eu dei um exemplo aqui, mas pode ser vários. Então eu tomaria cuidado se eu fosse o Flamengo, já enviaria logo a proposta, porque ele quer. Ele já disse que quer ficar no Flamengo, É, pelo menos agora. Então não tem nem discussão, não tem que avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é perfeito. Por mais que é, tenha jogadores muito bons, mas isso não faz nada. Nós já vimos diversos elencos aí no Paris Saint-Germain com Messi, Neymar, Mbappé, 1 bilhão de jogadores caríssimos. Sérgio Ramos também estava nesse elenco, né? E não ganhou nada. Só é, que é obrigação, né? é isso, cara, é um planejamento perfeito do Flamengo, que assim, você vê, tipo, jogadores que falam, cara, isso que é muito difícil, né? O cara chega lá ganhando tudo no Flamengo e fala assim, ó, eu não quero continuar aqui. Claro, tem casos e casos, o Wesley foi pra Europa, por exemplo. Mas, sei lá, mano, o mais absurdo pra mim é o Gerson, mas, cara, chega lá, os caras falam assim, ó, eu não quero estar mais aqui. E a reposição dos caras é simplesmente fenomenal. A reposição do Gerson foi Jorginho e Saul, cara. Se eu fosse o Gerson, eu ia correndo agora ligar pro Flamengo, abriu a janela, fala, mano, me Quero traz de volta, me traz de volta. saudades.
Porque eu acho que ele volta, tá? Parece que. Não sei se pro Flamengo, né? O Palmeiras também. Mas assim, tem 2 jogadores aí que acho que vão ser alvos. Casemiro e Gerson acho que vão ser alvos desses clubes. Mas vamos ver, né? Isso é pro futuro. Casimiro, a gente vê, né? Bom, mas, Rafa, E falaram do Neymar, né? Só pra o Neymar, verdade. Nossa, falaram do Neymar no Flamengo aí, que eu acho que, nossa, seria muito legal. Não, Pro seria muito legal. muito bom pro Flamengo e pro Neymar. Por favor, Neymar, sai do Santos. Assim, seria uma desgraça pro futebol brasileiro. Uma desgraça pro futebol brasileiro. Seria o anticristo no formato de uma equipe no futebol brasileiro. Mas, cara... Pior que eles ainda são vermelho e preto, né? Para demonstrar o anticristo. Então, é o anticristo do futebol brasileiro, mas... Cara, assim, seria de fato muito legal. A maior chance do Neymar também de ir para a Copa, né? Chegar num time vencedor como o Flamengo. Ainda mais que a temporada... ainda mais que a temporada começa antes, né? Tipo, então vai ser mais tempo dele jogar a competição que de fato importa, porque todo mundo sabe que o Flamengo vai disputar o Carioca com o Sub-20. Então, cara... Mano, você pega o Santos, você chega lá no presidente, que eu esqueci o nome. É o Marcelo Teixeira, né? Marcelo Teixeira, acho que é. Você chega nele e fala, queridão, eu salvei o Santos do rebaixamento. Um beijo, um abraço no coração de cada um aqui desse elenco, mas eu estarei indo pra Gávea. E vai ser feliz. É isso, porque assim, janeiro... eu não sei se o torcedor santista ficaria tão bravo, porque, pô, o Santos, querendo ou não, hoje em dia é um clube que vai lutar contra o rebaixamento, se não tiver um grande investimento. Não tem um elenco bom, assim, mediano, assim, no máximo. Eu acho que pro Neymar faria muito mais sentido pensando em Copa. Porque a Europa eu acho difícil o clube querer ele. Eu também mais acho. Pelo salário, né? Salário, tipo... Querendo ou não, cara, que assim, claro, a gente tá numa época que assim, a gente chega... O que mais sai notícia é assim, o Neymar mudou os hábitos, o Neymar tá se dedicando para ir pra Copa. Quer dizer, assim, o Neymar agora dorme 8 horas por dia. É uma parada meio cíclica, né? Mas, tipo, cara, tipo, a gente tá nessa época, se o Neymar realmente mudou esses hábitos, cara, tipo, beleza, vale a pena tentar ir pro Flamengo, vai ter espaço no time, porque não tem nenhum time no Brasil, eu acho que na América do Sul e até muito time na Europa, que é impossível que não tenha espaço pro Neymar. Então, cara, é a chance dele, né? Porque assim, a gente trabalha muito com o Neymar hipotético. Então o Neymar tá saudável. Já tem uns 10 anos que o Neymar hipotético joga. A gente, assim, na minha opinião, claro, a qualidade do Neymar é indiscutível, mas a gente trabalha muito com ele hipotético. Se ele estiver saudável, é craque. O problema é ele ficar saudável. Ele se dedicar, se esforçar. Então, assim, como eu acho que essa é a primeira vez que realmente sente que ele tem uma chance de não ir para a Copa do Mundo, que realmente tipo, caiu a real nele, tipo, deu a real nele, mas tipo, ainda mais com um técnico de culhão, né? O Ancelotti é um técnico que mano, se ele tiver que tomar essa decisão, ele vai tomar. Ele já deixou bem claro isso, que ele só vai levar se estiver bem fisicamente. Ele já falou isso. Ele vai, então, e isso é pro Neymar. Eu tenho certeza, isso é pro Neymar. Ele falou isso pro Neymar. Cara, assim, você pega um Dorival, se ele não convoca o Neymar, ele é demitido. Da hora. Na hora. Tipo, cara. Então, assim, eu acho que acho que é a primeira vez que o Neymar realmente sente, pô, você não vai. Tipo, sabendo que ele é o Neymar, sem contar 2010, que ele já tava se destacando, mas ainda era uma promessa, mas... Cara, vamos ver. E só para completar isso, eu acho que seria melhor ainda ir para o Flamengo, porque aí vai ter um técnico que tem esse culhão também. Porque o Felipe Luiz tem esse culhão. Ele teve com o Pedro, ele vai ter com o Neymar, tá? Por mais que o Neymar seja bem maior que o Pedro, ele tem esse culhão. Se ele vê que o Neymar tá de sacanagem nos treinos, ele não vai botar para jogar e vai falar nas entrevistas. Ele não tá nem aí. E eu acho que isso tem que ser feito. O Neymar no Santos tem um problema que tem uma questão toda de devoção, né? Eles são meio... até recíproco, né? O Santos é devoto do Neymar, como o Neymar é devoto do Santos. Então, não tem muito essa questão de briga, de xingamento. É difícil você criticar muito o Neymar. Tem torcedor que critica. Mas a gente já viu as polêmicas que deu, né? Quando o torcedor foi lá xingar o Neymar, deu toda aquela polêmica que não tem sentido nenhum. Mas tudo bem. No Flamengo vai ter cobrança maior, cara. Assim, mesmo sendo certeza. Neymar... É bem mais cobrança. Porque o Neymar não tem ligação nenhuma com o Flamengo. Então, não tem essa. É cobrança, é cobrança.
Assim, Mas que claro, seria muito legal, seria. não, seria um sonho antigo. Acho que desde a lesão que o Neymar teve em 2018 já tem especulação de Neymar Flamengo, considerando uma coisa assim, mas por causa das lesões, recuperar sua forma física, mas vamos ver o que dá, né? A gente também. Vamos ver o que sai nessa janela de transferências. Acho que cabe um programa também só para falar de transferência, né? A gente decide isso Total. depois. Mas, cara, Rafa, vamos finalizar, né? Que acho que a gente conseguiu falar bem desse Intercontinental, né? Então a gente tá Perfeito. chegando no fim do programa, né? Então, muito obrigado a você que conferiu até o final, viu essa resenha, viu a gente no Panemar do nada, falando que o Flamengo é o anticristo do futebol brasileiro. E, cara, Esse é um corte, esse é um corte. esse é o corte, cara. Eu tenho que falar pro Enzo. Eu sei a minutagem. Eu sei a minutagem, vou falar pro Enzo depois. Mas, cara, chegando ao fim de mais um Resenha FC, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Mais um de muitos que virão, né? É o nosso 12º Resenha, muito mais vão vir, principalmente em 2026. Calendário mais cedo, muita mais coisa para falar. E, cara, para isso, o apoio de você que está assistindo é fundamental. Então, Rafa, por favor, conte para eles o que eles precisam fazer, como eles podem nos ajudar. Então, meus queridíssimos, este vídeo aqui está no YouTube. Então você já deixa o like, se inscreve, compartilha aí com todos os seus familiares e amigos, para a gente conseguir ter mais visualizações, né? E para a galera ver o que a gente comenta aqui, né? As diversas bobagens que nós comentamos. E também nós temos nosso queridíssimo Instagram, @pitaco, _bem. Segue lá, que lá tem todas as novidades aqui do nosso canal, né? Então segue lá, dá uma curtidinha também, se puder compartilhar também, sempre muito bom. Só para complementar e finalizar, o nosso Spotify ficou para o ano que vem, por questões ali logísticas, né, de conversa, que a gente conversou com nossos queridíssimos no grupo, e o TikTok, né, que a gente pensa em lançar cortes também. Então aguardem para novidades apenas em 2026. É isso, em 2026 muita coisa, né, Rafa? Vindo, muita bobagem que sairá em cortes no Instagram, que Nossa senhora, não de ficarão Copa mais, do Mundo. não ficarão mais restritas em story para sumir, né? Mas, cara, aí é isso, né? Muita coisa boa vindo aí no Pitaco. O nosso interesse é sempre fazer Pitaco crescer cada vez mais, dedicação não falta. É isso, né? Muito obrigado por você que acompanhou aqui. Rafa, muito obrigado pela sua companhia. Deixa esse espaço aberto aí para você dar seu último tchau. É isso, muito obrigado. É isso aí, gente. Mais um programa aqui. Parabéns ao nosso queridíssimo Paris Saint-Germain e parabéns para o Flamengo também, que jogou muito, mereceu muito estar lá e vai estar lá outras vezes. Então, é isso aí, agradecimento. É isso, fica aí. Parabéns pro Flamengo, parabéns pro PSG. Um abraço pro nosso salsicha do live action, o amigo do Adam Sandler, Safonov. Que tinha 15 pênaltis nos últimos 15 e não defendeu um. Não E defendeu defendeu 4. um. É isso. Acontece. É isso, parabéns pro Safonov. Campanha digna. Espetacular, uma presença marcante, ele fez história, fez o Rafa protagonizar uma das maiores zicadas da história, e é Nossa, isso. não, mas eu ziquei muito, mano. Absurdo. Bom, fica o agradecimento ao Safonov pelo momento proporcionado, e é isso, esse episódio contou com a apresentação deste que vos fala João Pedro Passaroni, os comentários de Rafael Fernandes, o apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias, a realização é Pitaco do Bem, é isso, um beijo, fui!